Uma das características que faz com que os pais levem o seu filho, procurem um profissional para saber se ele tem autismo, é a presença da criança estar realizando um determinado movimento repetidas vezes, como por exemplo, geralmente é a agressão. Ela tende a se bater ou bater no outro, geralmente pode ser o ato de girar, ela gira do nada por várias vezes e ela tende a ficar repetindo um determinado som, pode ser uma vogal. Vou dar só um exemplo, por exemplo, ela pode escolher o A e em determinadas vezes ela pode fazer A por várias vezes sem motivo algum. E o médico pode diagnosticar esse autismo como o estado leve e o estado severo. O diagnóstico do autismo sempre traz muito sofrimento para toda a família. Então é preciso entender as características do espectro e buscar técnicas de autossuficiência e comunicação com essa criança e com o meio que ela convive. Então existe a AMA, a Associação dos Amigos do Autista. Ela é uma entidade sem fins lucrativos que busca atender as necessidades nesse sentido. Então, alguns diagnósticos mais graves, eles trazem desequilíbrio para a família. Então, esses envolvidos, eles precisam de atendimento e organização planejada. É fundamental eles buscarem um meio de comunicação com essa criança, não importam quais, e também manter o mundo do autista sempre dentro da rotina, porque eles têm dificuldade de lidar com mudanças. E apesar da tendência atual ser a inclusão de crianças com deficiências em escolas regulares, em alguns casos é mais indicado que busque orientação especializada em uma instituição, individualizada. Me chamo Maria Fernanda e eu vou falar um pouco sobre as características do autismo. Segundo a ONU, 200 milhões de habitantes vivem no Brasil e cerca de 2 milhões possuem o autismo. Desses 2 milhões, 300 mil estão concentrados em São Paulo. Contudo, apesar desses numerosos milhões de autistas, o Brasil ainda sofre para encontrar tratamento adequado. Como se não bastasse a dificuldade do tratamento do autista, alguns familiares se recusam a acreditar na especialidade dos seus filhos. Portanto, quanto antes o tratamento, melhor, porque o autista, na maioria das vezes, ele é caracterizado pela falta de comunicação, dificuldade de socializar, alteração de comportamento. Dificilmente essas pessoas vão saber expressar, fazer amizade, manter o olhar fixo. Portanto, essas pessoas elas precisam de um olhar específico. No diagnóstico de autismo, alguns pais eles têm aquela dúvida sobre o que é o autismo, eles se perguntam se tem um grau ou se todo autista é igual. Não, os autistas eles não são iguais. O autismo ele tem graus. Ele tem um grau leve, tem um grau moderado e um grau severo, que também pode ser falado em níveis. São 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. E eu vou falar um pouco sobre esses 3 níveis do autismo. O nível 1, no nível 1, que é o grau leve, a criança ela não precisa de muito suporte. Ela não tem tanta dificuldade de interagir, não tem muita dificuldade na comunicação, se concentrar, ou ela vai se fixar somente em uma coisa, já vai ter o nível 2 ele já apresenta uma dificuldade maior. E tem o nível 3, que é o grau severo. No grau severo, as pessoas com esse grau, elas já têm um grande problema, elas não conseguem interagir de nenhuma forma. Desde que haja um tratamento, mesmo assim, o grau severo, a criança tem muita dificuldade. Que é o grau severo, as pessoas elas precisam de um suporte muito grande, porque elas têm muita dificuldade na comunicação, elas têm uma dificuldade significativa na comunicação e nas habilidades sociais, elas não conseguem interagir com outras pessoas. Vai ser uma atividade bem simples e bem fácil. Então, primeiro a gente vai começar se alongando,
soltando todo o nosso corpo e preparando ele para a atividade que vai seguir. Então, primeiro a gente segura aqui os pés e gira o calcanhar, segura 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro lado da perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora os braços. Segura. O outro lado. E vai soltando todo o corpo. Agora a nossa atividade de aquecimento vai ser uma atividade bem simples, que vai trabalhar tanto a coordenação motora, quanto a capacidade de concentração e a capacidade de raciocínio. O nosso circuito vai ser um circuito bem fácil. A gente vai espalhar cones sobre um espaço e as crianças vão ter que caminhar ou correr em forma de zigue-zague. E ao meu som de stop, a criança vai ter que parar e ficar 5 segundos como uma estátua. Essa atividade é uma atividade que vai trabalhar a coordenação motora, pois as crianças vão ter que passar pelo cone sem derrubá-lo. E vai trabalhar a capacidade de raciocínio também, porque as crianças vão ter que se concentrar em não se mexer. Pode ser repetida essa atividade de aquecimento 3 vezes e é uma atividade lúdica, divertida, que vai preparar a criança, vai preparar o corpo da criança para a atividade que a gente vai fazer em seguida. Essa atividade é uma atividade que vai ser passada para crianças com autismo de grau leve. A gente separou vários cones coloridos em um espaço e a criança vai ter que caminhar em forma de zigue-zague. Ela vai ter que caminhar nesse espaço. E ao meu som de stop, ela vai ter que parar. Stop. E ela vai ficar 5 segundos. E essa atividade pode ser repetida de 2 a 3 vezes. O importante é ressaltar que a escolha dos cones coloridos é uma forma de chamar a atenção das crianças. Nesse circuito, temos que fazer uma atividade de volta calma com a criança. Então, escolhemos um exercício de respiração. Nós vamos deitar a criança lentamente. A bola seria um intuito de chamar a atenção da criança para que ela fique calma. Então, a gente vai falar com a criança. Inspira e respira. Inspira e respira. Então você, profissional, quando perceber que a criança está mais calma, você pede para ela levantar e dar continuidade. Como eu falei, tem níveis leves e níveis severos de autismo que é diagnosticado na criança. Geralmente, quando a criança tem um nível severo, é passada essas atividades aqui para ela. Geralmente, quando inicia o ano letivo, o pai e a mãe, juntamente com a professora, decidem qual será a atividade que o seu filho irá realizar na educação física. E estudos apontam que se a criança estiver no nível severo, é muito difícil ela parar e fazer uma atividade de circuito. Então, os professores procuram passar essas atividades aqui, que faz com que estimule a mente delas e elas possam juntamente aprender as figuras geométricas, os números, as letras, a fazer um quebra-cabeça.